Boa noite, pessoal. Meu nome é Rildo Lemes da Ponte. Eu sou um dos responsáveis da Constru Lemes Construtora e da AR Arquitetura. Minha formação acadêmica, sou arquiteto e urbanista, especializado no sistema construtivo alvenaria estrutural. O intuito dessa apresentação do sistema estrutural é em função da especialidade da empresa e uma especialidade minha também como profissional qualificado e especializado na área. Eu vou abordar o assunto um pouco vindo desde a história, como que surgiu a alvenaria estrutural, e vou estar dando uma sequência até finalmente a obra executada e concluída e realizada pela Constru Lemes. A Constru Lemes surgiu em 2000, né? Eu vim me especializar junto com numa grande construtora, onde a especialidade dessa empresa era alvenaria estrutural, e desligando dessa empresa surgiu a Constru Lemes em função da minha formação e da especialização que eu obtive trabalhando nessa empresa. Então o objetivo é estar falando sobre alvenaria estrutural voltada a obras residenciais, que é o carro-chefe do escritório. Bom, eu vou iniciar comentando um pouco da história, como surgiu a alvenaria estrutural. A princípio, todo mundo, a primeira pergunta que vem na cabeça de todo mundo, o que é alvenaria estrutural, né? A alvenaria estrutural nada mais é que um processo construtivo, né, onde as suas próprias paredes já servem como a estrutura da residência, no caso, ou comercial, enfim, e a gente elimina toda a parte de estrutura, né, que mais na frente do vídeo a gente vai dar um exemplo do método convencional e do método estrutural. Então a alvenaria estrutural ela é baseada nas próprias paredes como principal estrutura da construção. O seu histórico principal, técnica construtiva até o início do século XX, vários exemplos da história da humanidade foram bem marcantes, como as construções sumárias, né? A gente tem exemplos grandes aí da história, né? Que uma delas é a pirâmide de Gizé, né? No Egito, 2000 a.C. Isso é uma alvenaria estrutural. Coliseu de Roma, em 82 depois de Cristo, também é alvenaria estrutural, né? Existem algumas formas técnicas de construção em si, mas nada de estrutura de aço, essas coisas, porque ainda era um cálculo empírico na época. Basílica de Santa Sofia, de Istambul, em Turquia. Catedral de Milão, na Itália. Central de Notre Dame, em Paris, construída no século 13 e 14. Bom, um dos exemplos mais marcantes da história foi do século XX, foi o Monadox Building, construído em Chicago entre 1889 e 1891, com 16 andares, 65 metros de altura, tendo a sua parede com 1,80 m de espessura na sua base. Então, a alvenaria estrutural nada mais é que um bloco de pedra, onde todos nós sabemos que o bloco de pedra ele é um elemento rígido, onde o esforço está todo concentrado à compressão, né? E então esse é o fato dela resistir tanto esforço à compressão. A gente tem o Monadox Building, que foi o exemplo marcante no século XX, mas o sistema até o século XX era adotado de todos como os materiais principais a pedra, né?
como a gente vê nas catedrais e outras obras grandes também, como Muralha da China e outros mais. A alvenaria estrutural, ela foi bastante marcante até o século XX, mas ela teve uma decadência, né, na década dos anos 50, onde a gente teve a Revolução Industrial, a gente teve uma perda, que a gente teve a evolução e aí o descobrimento do aço e tudo mais, a matéria-prima. A alvenaria estrutural ficou um pouco arcaica pelo método construtivo em função da forma construtiva. Blocos pesados, manuseio de forma arcaica, enfim. Com isso, a alvenaria estrutural ela acaba se perdendo um pouquinho a sua força, né? A gente tem alguns exemplos dos anos 50 do sistema estrutural, onde ele perde a força devido ao processo construtivo ter ficado arcaico, como eu expliquei, pelo fato de encontrar no aço uma maior praticidade nas construções. Ou seja, com a revolução, a gente ganhou na área da construção a questão da plástica arquitetônica, né? A gente tem alguns exemplos aqui que foram construídos e estão em pé até hoje, e muito mais obras super arrojadas. Um exemplo dela é o vão do MASP, em São Paulo, né? A obra de Oscar Niemeyer, também o prédio do Copan. A gente vê a plástica que o aço acaba proporcionando em função da trabalhabilidade dela, que os esforços, a tração. Coisa que a alvenaria estrutural acaba não proporcionando em função dela ser exclusivamente proposta de resistência à compressão. Bom, a partir dos anos 80, a alvenaria estrutural ela é retomada de novo, né? Em função de vários estudos que foram feitos sobre os materiais, as técnicas construtivas. Com a Revolução Industrial, houve várias pesquisas, várias universidades hoje renomadas no Brasil e fora do Brasil também, onde começaram a normalizar o sistema e explorar um pouco mais. Isso acabou possibilitando, né, o progresso desse material, acabou possibilitando a gente retomar a visão do sistema estrutural. Foi iniciado com projetos de casas habitacionais com um perfil um pouco inferior, uma classe C, né, uma retomada do processo, mas hoje com a evolução a gente já tem vários atendimentos, desde da classe C até a classe A com o sistema estrutural. Aqui, como eu comentei, né, os estudos dos esforços da normalização, início do desenvolvimento tecnológico do país, algumas universidades brasileiras aqui no caso, a formação de novos centros de pesquisa, dimensionamento na produção dos edifícios de padrão médio, os ensaios aqui a gente consegue observar que nessa evolução do sistema estrutural foram testados vários tipos de materiais. Um dos materiais que a gente vai estar vendo na frente é o bloco cerâmico e o bloco de concreto. Um exemplo bem legal da gente voltar, uma retomada no passado, é o Monadoc Building, né? Hoje, com toda a tecnologia voltada para o sistema estrutural, com todas as tecnologias de estudo e de pesquisa, de norma regulamentada no brasileira, a gente hoje chegaria com o mesmo prédio de Monadoc, que ele tem 16 pavimentos, e a sua base inicial, na época, iniciou com 1,80 m, hoje seria possível a gente estar executando com uma parede de 30 centímetros na sua base, em vez de 1,80 m. Vocês veem como que essa evolução
Kobe trazendo para a gente aí uma racionalização muito grande. Bom, espero que vocês estejam gostando da explicação sobre o que é a alvenaria estrutural e o sistema construtivo em si. Lembrando que a gente vai ter mais segmentos ainda sobre a alvenaria estrutural e espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados em novas dicas do sistema.